Zildir Queiroz. Alô, amigos, bom dia. Estamos iniciando mais uma apresentação do Jornal dos Municípios. Hoje, quinta-feira, dia 15 do mês de setembro do ano 2011. E atenção para os destaques da edição desta quinta. Vereadores de Caucaia foram condenados por desvio. Aiuaba comemora a emancipação política hoje. Comunidades indígenas realizam protesto. Porto do Pecém registra crescimento. Essas e outras informações agora no seu Jornal dos Municípios. E atenção, no período de janeiro a agosto deste ano, o Porto do Pecém movimentou 2.095.000 toneladas, ou seja, 20% acima do período correspondente a 2010. O crescimento se deu pelo aumento das movimentações de cargas de contêineres, ou seja, 1.105.000 toneladas de granéis sólidos e mais 497.000 toneladas, representando assim um crescimento de 36%. Isso comparado ao mesmo período do ano de 2010. Aí, Porto do Pecém crescendo bastante, isso é muito bom para o estado do Ceará, e em especial para as cidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. Olha, cerca de 200 indígenas dos povos tapebas de Caucaia, Pitaguari, Maracanaú e Pacatuba, Anassés, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, realizarão hoje, estão realizando, né? Durante o dia de hoje, esse programa é postado de manhã cedo, então eles vão realizar agora pela manhã, a partir das 8h30 desta quinta-feira, em frente à sede do IBAMA e da CEMAS, um protesto para denunciar os casos de degradação ambiental que vem ocorrendo no interior das terras indígenas. Um exemplo é o descumprimento da decisão judicial publicada em fevereiro de 2010, que proíbe a extração mineral no interior das terras indígenas, tapeba, prática recorrente que a cada dia vem sendo denunciada por representantes junto à FUNAI e ao IBAMA, como também ao Ministério Público Federal. Mesmo com tais denúncias, a extração mineral de argila, areia, nos leitos e margens dos rios e lagoas, em áreas de preservação ambiental, vem ocorrendo, sem que os agressores sejam punidos. Então, aí uma denúncia, esperamos que realmente as providências sejam adotadas com relação ao que denunciam os índios, que nós citamos aqui, as comunidades indígenas tapebas, Anassés e também Pitaguaris. Um abraço aos amigos de Caucaia, na sintonia do programa, Pacatuba, Guaiúba, Quirais, bom dia. E atenção, o Tribunal de Justiça do Ceará confirmou ontem a condenação de 14 vereadores do município de Caucaia, que fica a 15 quilômetros de Fortaleza, por improbidade administrativa. O Ministério Público Estadual ingressou com ação contra os vereadores sobre a acusação de locação falsa de 16 veículos para o uso particular com valores superfaturados. Entre as irregularidades, foi constatado que a vencedora da licitação, a Franca Locação de Veículos Limitada, é uma empresa fantasma. Aliás, a desembargadora ontem, durante a sessão, ela disse o seguinte: é desrespeitar a inteligência das pessoas dizer que essa empresa tem condições de locar veículos. Ela não possui um veículo registrado no nome dela. Como é que se loca veículo? O telefone dela, o telefone da empresa, está no nome de uma pessoa física e não jurídica. Né? E mais, ela disse ainda que a empresa consta endereços diferentes em relação
ao registro na junta comercial. Então dá para perceber exatamente que é uma empresa totalmente irregular e que não tinha condições de locar veículos. Como é que vai locar 16 veículos só da Câmara Municipal de Calcaia, que tinha 14 vereadores e locou 16 veículos, se a mesma não tem nenhum veículo registrado em seu nome? Então o Ministério Público requereu o afastamento dos vereadores das funções legislativas, bem como o ressarcimento dos valores recebidos pelas indevidas locações. Ao todo, segundo o ministerial, o valor seria superior a 810 mil reais, quase R$1 milhão, né? Em abril de 2009, o juiz Francisco Bezerril Azevedo de Queiroz, da primeira vara civil de Calcaia, condenou os parlamentares e decretou a perda de direitos políticos por 8 anos. O magistrado determinou ainda que cada um deles devolvesse aos cofres públicos a quantia de R$ 57.860. Esse valor tem que ser corrigido, né? De 2009 para cá já houve acréscimo. Inconformados com a decisão, interpuseram a apelação ao Tribunal de Justiça do Estado. No recurso, a defesa dos parlamentares alegou que não ocorreram irregularidades no uso das verbas públicas, pois os veículos foram utilizados para atuação parlamentar. Ainda segundo a defesa dos autos, não há prova testemunhal imprescindível para demonstrar a ilicitude dos gastos. Ao julgar o recurso, a quarta vara civil manteve a sentença da primeira instância. A decisão foi acompanhada por unanimidade, quer dizer, todos votaram a favor da condenação dos vereadores. Os vereadores afastados, na época, Luciana Barros, Antônio Luiz Araújo Menezes, que é o atual presidente da Câmara, doutor Tanilo, Tadeu Rocha Pontes, Germana Miranda Salles, Raimundo Pereira de Nojosa, Pedro Moura Arruda, José Diogo Gomes, José Erivaldo Bezerra, esse é o vereador Pernambuco, Eduardo de Castro Pessoa de Lima, Francisco Delzinho de Oliveira, que é o presidente da UVC, Luiz Augusto Maia Monteiro, na época era o presidente da Câmara, o vereador Maia, Luiz Ricardo Salles de Miranda, Francisco Erivaldo Rodrigues e Sebastião Conrado da Silva. Desses, 7 vereadores se reelegeram e estão na função de vereador do município. 7 estão ocupando os cargos de vereadores de Calcaia. Mas, se ocorreu o afastamento, como a justiça determinou, mas que, segundo o vereador Deusinho, eles não serão afastados, mas se ocorreu o afastamento, assumirão os seguintes suplentes: Gustavo Fiuza, do PMDB, doutor Gustavo, José Marlim dos Santos, do PRB, Carlos Henrique, PMDB, Edilson Ferreira, PCdoB, Benedito Íris, o conhecido Bené, do PMN, Leôncio Corrêa, do PMDB e Valda, do PPS. Vamos aguardar. Eu acho que logo, logo nós vamos ter a certeza que realmente eles farão o apelo ao Supremo na função, ocupando as funções de vereadores, ou se terão que responder fora do mandato, que é o que tem muita gente esperando, que segundo a justiça seria dessa forma. Então vamos aguardar, eu acho que logo, logo nós teremos aí essa confirmação. Bom dia a você, amigo internauta de todo o Brasil. O nosso muito obrigado pela audiência. Você pode enviar a sua reclamação, a sua informação, a sua denúncia. zeudi@hotmail.com é o nosso endereço eletrônico. E ontem, depois dessa decisão do tribunal, como havíamos noticiado no nosso blog, nós recebemos ontem à tarde inúmeros telefonemas das pessoas querendo saber detalhes. Então é sinal de que o nosso programa tem uma audiência muito grande em todo o estado do Ceará e, por que não dizer, no Brasil. E aí você pode me telefonar, pode trazer também a sua informação, a sua reclamação, a sua denúncia por telefone. Os nossos telefones
Da Claro, com DDD 85 91018155, Oi 8817 8525, tá certo? Da Claro, repetindo, com o DDD 85 9101 8155 e pela Oi, com o mesmo DDD 85 8817 8525. Olha, hoje o município de Aiuaba, que fica nos sertões dos Inhamuns, a 457 quilômetros de Fortaleza, comemora aniversário de emancipação política. O nome da cidade é derivado do tupi e significa bebedouros. E Aiuaba tem como padroeira Nossa Senhora do Patrocínio. O prefeito é Ramilson Araújo Moraes. A população comemora com muita alegria hoje esta data tão comemorada por todos os moradores do município. E atenção, mais de 50 casas foram entregues no mês de agosto no município de Chorozinho pela administração municipal, localizado na região metropolitana de Fortaleza. A meta é entregar no mês de outubro mais 94 residências. As obras de construção de outras 145 moradias já foram iniciadas. As famílias cadastradas para morar no residencial Irmã Alzira, em breve receberão suas casas. São mais de 400 moradias para o povo da cidade de Chorozinho. Bom dia para os meus amigos da cidade de Irassuba, meus amigos de Tapajé, nosso muito obrigado. Obrigado a todos. Eu prometo retornar, se Deus quiser, amanhã com mais uma apresentação do Jornal dos Municípios. Bom dia.